peguei em um site aleatório aí uma correção para que você perceba qual é o critério observado. E quando a gente fala e eu friso aqui sempre que você precisa escrever, você precisa redigir, é exatamente só no momento da escrita que você percebe, primeiro, a sua dificuldade, obviamente, e segundo, como que vai sair aí, qual será o produto final desse texto. Então, os principais defeitos de uma redação, a gente tem aqui exatamente, desculpe, deixa eu avançar aqui. Na verdade, é avaliando esse texto, ou seja, apesar de você já saber as qualidades e os defeitos, vamos agora avaliar na prática. Tá vendo? Aqui era a proposta. Essa proposta, ela foi trabalhada num site aí que trabalha com correção de textos, mas os textos mais voltados especificamente para temas polêmicos, ou seja, temas mais genéricos que fazem parte do nosso dia a dia, mas que necessariamente tem aquele cunho, aquele caráter de polêmica, para que o candidato se posicione a respeito do assunto. O que não é comum da nossa querida banca, Fundação Carlos Chagas, trabalhar com a questão polêmica, mas trabalhar com os assuntos do dia a dia. Então, olha só, o patrimônio histórico e cultural brasileiro sofreu um prejuízo de valor incalculável no início de setembro passado com o incêndio do Museu Nacional do Rio de Janeiro, e isso é assunto de atualidade. Infelizmente, não se tratou do único caso em que a cultura e a história nacionais foram consumidas pelas chamas e principalmente pela negligência das autoridades responsáveis. Diante disso, é o caso de se perguntar, e aqui a gente já começa a provocar o candidato, né? Os museus que conservam nosso passado e nossas artes não têm grande importância para o país e seu povo? Trata-se de um patrimônio descartável? A proposta é evidentemente negativa, aliás, a resposta é evidentemente negativa. Sendo assim, por que esses fatos acontecem com tanta frequência? Quem deve ser responsabilizado pelo problema? O governo exclusivamente ou todos nós, cidadãos brasileiros? Quais são as consequências de perdermos nossa memória? E, além disso, que providências devem ser tomadas para impedir que esses desastres continuem a acontecer? Redija um texto dissertativo argumentativo sobre esse descaso crônico. Então, o tema era descaso crônico com o nosso patrimônio histórico. Aí o candidato aleatório, que não interessa para nós qual é esse candidato ou quem é, escreveu este texto, e eu já quero orientar você aqui que estas partes vermelhas, elas foram destacadas no sentido de que, sendo avaliado esse texto pela Banca Fundação Carlos Chagas, esbarraria ali na parte de conteúdo, que são os 50% da redação. Em verde seria a nossa expressão e a nossa ortografia ali, né? Aqueles aspectos gramaticais, a parte de expressão mesmo. Em vermelho seria a estruturação / conteúdo, com mais força, obviamente, a avaliação sobre o conteúdo. Então, veja lá, o candidato iniciou com aquele termo introdutório, comum também, é super comum encontrar texto assim no Brasil contemporâneo. O descaso com o patrimônio histórico e cultural é alvo de inúmeras ações sociais teóricas em que as pessoas se eximem de praticar suas propostas. Percebeu que aqui eu já preciso olhar nos seus olhos e perguntar a você o que você entendeu com esse trecho. Vai dizer, Silvia, nada. Pois é, o corretor também não, por isso ele grifou em vermelho, por exemplo, quando ele diz aqui ações sociais teóricas. O que ele quis dizer com ações sociais teóricas? Veja que já há quase um paradoxo aqui, né, que eu vou grifar para você. A ação é diferente da teoria, não é isso? A prática é diferente da teoria. Então, aqui já tem algo inexplicável. Há a presença de um paradoxo, né? Quase a dor que desatina sem doer. Depois, ele continua dizendo em que as pessoas se eximem de praticar suas propostas. Quais propostas? Está vendo? Suas propostas, quem? As minhas, as suas. Aquele caso do pronome possessivo que causa ambiguidade, e ele não fez menção a quais propostas. Por isso, nós vamos entender que não houve clareza.
Continuando, o incêndio no Museu Nacional eclodiu, tá vendo? Eclodiu, ele usou, quando na verdade nós temos a ideia de que a palavra provocou seria mais adequada. Uma onda de manifestos, não, uma onda de manifestações que chamou a atenção da população para este descaso. Este é quando você apresenta uma palavra nova, o esse é que deve ser usado para retomar. Muito se fala em preservação da história do Brasil por parte do poder público, colocando-se a culpa na falta de estrutura, falta de investimentos e na política precária. Sobre a preservação, não estou falando a respeito a política precária de preservação do passado da população. Muita dessa culpa não é infundada, visto que vivemos em um período de crise em diversas áreas públicas, mas não é desculpa para se isentar da defasagem cultural, coisa linda, defasagem cultural cultivada na sociedade. Legal, vamos lá para a próxima. Viemos de uma cultura sem cultura. Tá vendo? Fica meio até quase que engraçado, né, o texto. Viemos de uma cultura sem cultura. Coisa linda, a cultura não tem cultura, outro paradoxo. Da falta de estímulo quando na verdade estímulo para, porque a ideia é de finalidade, né, estímulo para resgatar a história brasileira. Obviamente não se deve viver no passado, a modernidade se faz necessária para a evolução da sociedade. O futuro toma o lugar do passado e este que nos diz, tá vendo? E que nos diz, tira o este, seria mais correto ali, ó, no passado e que diz de onde viemos e indica para onde vamos. As pessoas estão deixando sua história no passado e delegando a responsabilidade de protegê-la para o próximo, deixando de construir um futuro melhor. Olha só quanta viagem aqui, né? Mas a gente vai comentar parágrafo por parágrafo. O incêndio no Museu Nacional foi uma tragédia que acendeu o questionamento de quem é realmente a culpa e levou a apontar inúmeros culpados. Mas a responsabilidade pode ser daquele que aponta o próximo. Incêndios posteriores poderão ser evitados para proteger o patrimônio histórico-cultural se todos entenderem seu papel na preservação da história do país. Então veja que no primeiro parágrafo nós já falei aqui para você os assuntos mais relevantes, né? Ou seja, o trecho em vermelho é quase ininteligível. O que o autor quer dizer precisamente com ações sociais teóricas, ações ou teorias. Que ações são essas? Por que elas eximem as pessoas de suas propostas? Que propostas são essas, né? Quais são as propostas dessas pessoas? Cabe ao autor ser mais objetivo, aquilo que a gente falou, clareza e objetividade, e falar as coisas de modo mais concreto, no caso, redigir de modo mais concreto e objetivo. O segundo parágrafo, olha lá a observação em azul, vale a mesma observação. O que é defasagem cultural cultivada na sociedade? Aparentemente, o que o autor quer dizer com expressões desse tipo? Que coisas podem ser ditas em poucas palavras. Descaso com a cultura. Ao invés de ele escrever toda essa expressão, ele poderia simplesmente reduzir. Descaso com a cultura. Depois aqui um trecho gritante em que foi necessário dividir aí em duas observações. Como assim viemos? Como assim viemos de uma cultura sem cultura? Nós vivemos, talvez fosse melhor, pois continuamos no mesmo lugar. Nós vivemos uma cultura, tá vendo? Nós vivemos essa cultura em que não há a preocupação em preservar cultura ou história, né? Seria essa a clareza que se daria a esse trecho. Depois, lá na letra B, cuidado ao tentar criar jogos de efeitos linguísticos, tá vendo? Ele quis fazer o jogo ali, brincar cultura sem cultura, é uma expressão confusa, que junto aos outros problemas de expressão do texto, só deixa no leitor uma interrogação a respeito da objetividade do autor. Por isso eu disse para você, seja objetivo, seja claro, seja conciso. Leve sempre para a sua prova a ideia da simplicidade. O simples faz o simples que dá certo. Depois, a falta de estímulo não é um lugar onde se possa ir ou não se possa vir.
e também não se refere ao resgate da história, mas à preservação da história. A frase também é ambígua, pois pode-se pensar que as pessoas estão deixando de lado sua história individual ou pessoal e não a história do país. Fica como sugestão aqui, obviamente, que o autor possa ser objetivo e usar as palavras em sentido literal, não figurado, deixar de lado essa brincadeira com as palavras. Então, para a gente fechar aqui, ó, o incêndio no museu seria a conclusão do texto, nós já fizemos a leitura, o comentário geral do texto, percebendo o texto aí como um todo, observe que a nota do candidato foi 6, apesar de todos estes deslizes com relação ao sentido, ele ainda conseguiu uma nota 6, o que para mim não é uma nota interessante, dada a possibilidade de você galgar algumas posições se o seu texto tiver uma qualidade, obviamente, interessante. Texto regular em que o autor se perde em expressões confusas ou ininteligíveis e, na verdade, se resume a apresentar uma única ideia, a de que a responsabilidade é de todos. Só isso. Superficial, argumentação superficial. O que a banca tem cobrado sobre aprofundar o seu argumento, depois não adianta a gente entrar com recurso que a banca vai dizer assim, você pode tentar justificar com o que você quiser. A argumentação foi superficial, ou seja, resume, Silvia, de quem é a culpa? De quem é a culpa ou a quem poderemos atribuir uma responsabilidade maior sobre a preservação da nossa história? Segundo o candidato, a responsabilidade é de todos. Mas ele não aprofundou, ou seja, praticamente foi repetindo a ideia a cada parágrafo. É importante notar que o autor se preocupa demais em escrever com originalidade, aquelas brincadeiras que ele faz, mas não é a originalidade que conta na avaliação de uma dissertação. É preferível a objetividade, sem rodeios, e efetivamente apresentar mais argumentos que justifiquem a sua tese. Por exemplo, se a culpa é de todos, quais ações concretas, pelo amor de Deus, sem doutrinação, sem aquele cunho, né, de você admoestar ali os leitores. Na prática, como nós poderíamos tornar essas ações mais efetivas, que devem ser tomadas pelos brasileiros para resolver o problema? E o governo? Só a responsabilidade é só das pessoas, do poder público ou das autoridades? Não cabe nenhuma responsabilidade? Onde nós estamos falhando? Onde o governo está falhando? Percebeu que aqui, então, o próprio comando, ou a própria observação do corretor já entendeu, já deixou aqui claro que não houve nenhum aprofundamento da ideia, portanto, não posso classificar esse texto como um texto argumentativo. Texto argumentativo, ele tem o objetivo principal de defender uma tese. Com este texto aqui, aliás, eu já sugiro, refaça esse texto, reescreva essa proposta, como você se sairia se esta fosse a sua redação. Eu espero ter contribuído com o seu avanço, com a sua aprendizagem. Não esqueça, este curso que você acabou de assistir agora, ele não tem valor se você não se propuser a praticar, a escrever, a redigir. Aguardo você numa próxima oportunidade. Um abraço, até lá. Se você gostou do vídeo, não esqueça de curtir, não esqueça de comentar, não esqueça de compartilhar e deixa a dica para o nosso próximo vídeo. Até a próxima!